O Irã à beira da mudança. Protestos tomam Teherã, desafiam o regime e abrem um novo capítulo na história do país. O Irã vive, neste momento, uma das maiores ondas de mobilização popular desde a Revolução Islâmica de 1979. Milhares de pessoas tomaram as ruas da capital, Teherã, em manifestações contínuas que desafiam diretamente o regime teocrático que governa o país há mais de 4 décadas. O governo iraniano acreditou que o envio de tropas, a repressão policial e o bloqueio quase total da internet seriam suficientes para conter a população. O resultado, no entanto, foi exatamente o oposto. As imagens que circulam mostram multidões marchando de forma coordenada em direção ao centro da cidade, sem correria, sem dispersão, sem medo visível. Homens, mulheres, jovens e idosos caminham lado a lado com uma mensagem clara: basta de repressão. Queremos liberdade e mudança política. Um dos registros mais simbólicos dessa nova fase dos protestos mostra uma mulher sem hijab em meio aos protestos. Em outros pontos da cidade, manifestantes derrubaram estátuas de líderes do regime, destruíram murais oficiais e hastearam bandeiras da antiga monarquia iraniana, substituindo símbolos da República Islâmica. Essas cenas, que até pouco tempo atrás seriam inimagináveis, indicam uma ruptura profunda com o medo que historicamente sustentou o poder estatal. Outro fator que chama a atenção é o comportamento das forças de segurança. Diferentemente de protestos anteriores, em várias regiões policiais recuaram sem confronto direto. Em alguns casos, vídeos mostram agentes retirando uniformes ou se juntando aos manifestantes. Um sinal claro de desgaste interno e possível fratura nas estruturas de repressão. Analistas afirmam que o que ocorre hoje no Irã não pode mais ser classificado como protestos isolados, mas sim como uma tomada gradual e organizada da capital, com impacto direto no equilíbrio de poder. O momento decisivo começou na noite de 4 de janeiro de 2025. Diante do crescimento das manifestações, o regime ordenou o corte da internet em grande parte do país e deslocou unidades militares para Teherã. A estratégia visava isolar os manifestantes, impedir coordenação e provocar desmobilização pelo medo. O resultado, no entanto, foi exatamente o oposto. Por volta das 20 horas, no horário local, multidões começaram a sair simultaneamente de diferentes bairros da capital. Não eram grupos pequenos, mas dezenas de milhares de pessoas, avançando em direção a um destino carregado de simbolismo: a Praça Azadi, conhecida como Praça da Liberdade. Esse local ocupa um papel central na história iraniana. Foi ali que, em 1979, milhões de pessoas se reuniram para celebrar a queda do Shah Mohammad Reza Pahlavi e a ascensão do regime islâmico liderado por Ruhollah Khomeini. 46 anos depois, o mesmo espaço voltou a ser ocupado, agora como palco de um movimento que busca desfazer a estrutura política criada naquela revolução. A ocupação da Praça Azadi marcou o início de uma sequência de eventos que, nas 12 horas seguintes, mudaria completamente a dinâmica do poder em Teherã. Na manhã do dia 5 de janeiro, os protestos avançaram para áreas ainda mais sensíveis, como Engelab Square, região estratégica onde estão localizadas a Universidade de Teherã, o Ministério da Ciência e diversas instalações governamentais. Durante décadas, essa área foi rigorosamente controlada pela Guarda Revolucionária, com vigilância constante, câmeras em cada esquina e postos de controle armados. Porém, naquele dia, esse sistema simplesmente entrou em colapso. Estudantes deixaram o campus universitário e iniciaram uma marcha pacífica, entoando canções e slogans. Em poucos minutos, comerciantes fecharam lojas e se juntaram ao movimento. Motoristas abandonaram veículos no meio das ruas. Funcionários públicos deixaram prédios governamentais. A marcha cresceu de forma exponencial, tornando-se impossível de conter sem o uso de força extrema, algo que o regime, sob os olhos do mundo, hesitou em fazer. Um dos elementos mais marcantes dessa mobilização é o protagonismo das mulheres iranianas. Desde 1979, o regime impôs leis rígidas sobre vestimenta, comportamento e presença feminina no espaço público. A chamada polícia da moralidade tornou-se símbolo da repressão, com milhares de mulheres presas, agredidas e até mortas ao longo das décadas. Agora o cenário é outro.
Mulheres caminham pelas ruas de Teherã sem hijab, em plena luz do dia, sem se esconder. Em diversas praças, lenços islâmicos foram queimados em fogueiras públicas, enquanto manifestantes cantavam músicas associadas à liberdade e à identidade nacional. Mais do que um gesto simbólico, trata-se de um desafio direto ao pilar ideológico do regime. Em áreas onde ainda há resistência das forças governamentais, são frequentemente mulheres que lideram as marchas, posicionando-se na linha de frente. Mesmo com o bloqueio oficial da internet, os manifestantes encontraram uma solução tecnológica: terminais Starlink, sistema de internet via satélite operado pela empresa de Elon Musk. Segundo especialistas, milhares de equipamentos teriam sido introduzidos clandestinamente no país nos meses anteriores, por rotas na Turquia, no Iraque e em outras regiões. Esses terminais permitiram transmissões ao vivo, coordenação em tempo real dos protestos e comunicação direta com a diáspora iraniana espalhada pelo mundo. O regime tentou bloquear o sinal, mas não obteve sucesso, revelando limitações técnicas diante da tecnologia satelital. Pela primeira vez, a comunidade internacional acompanhava os acontecimentos no Irã sem mediação da propaganda estatal, o que gerou pressão diplomática imediata. Os Estados Unidos emitiram alertas severos contra o uso de violência em larga escala. O presidente Donald Trump publicou mensagens de apoio aos manifestantes, sinalizando possíveis consequências em caso de massacre. Israel ofereceu apoio logístico e de inteligência, enquanto países europeus passaram a adotar um tom mais favorável às manifestações. Essa vigilância global limitou drasticamente a capacidade do regime de repetir a repressão violenta de 2009, quando centenas de manifestantes foram mortos sem grande reação internacional. No centro da crise está o líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei, de 85 anos. Relatos indicam que ele permanece isolado em um complexo fortificado, cercado apenas por seus guardas mais leais. Sua recente aparição na TV estatal revelou um líder fragilizado, atribuindo a crise a conspirações externas. Há rumores de divisões internas na Guarda Revolucionária, com facções avaliando entregar Khamenei como parte de um acordo de transição política, visando preservar seus interesses e evitar punições internacionais. Especialistas apontam dois cenários principais para o futuro do Irã: retorno de Reza Pahlavi, com o estabelecimento de uma monarquia constitucional moderna; formação de um governo de transição, com eleições livres e uma república secular. Independentemente do desfecho, o impacto será profundo. O enfraquecimento do regime iraniano já afeta grupos aliados no Líbano, Síria, Iraque e Iêmen, alterando o equilíbrio geopolítico do Oriente Médio. O que acontece agora no Irã não é apenas uma crise nacional, mas um evento com potencial de redefinir a política regional e internacional. E você, como avalia esse momento histórico? Acredita que o regime iraniano está próximo do fim? Deixe sua opinião nos comentários. Se este conteúdo foi útil, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe o vídeo. Seguiremos acompanhando todos os desdobramentos desse episódio.